A partida decisiva para a equipe contra o Botafogo nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio tem a sua importância do ponto de vista de mentalidade para encerrar a temporada com um pé direito. Entretanto, a direção do Internacional também tratou de mobilizar o grupo de jogadores do ponto de vista financeiro, já que uma vitória contra o Botafogo pode significar algo em torno de 8 milhões de reais a mais nos cofres para a temporada de 2024. A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a mobilização existente para o jogo de logo mais contra a equipe do Botafogo, nessa quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Nada de preservar jogadores, força máxima e mais do que isso, uma mobilização extra, um incentivo por parte dos dirigentes, uma cobrança por parte dos dirigentes ao grupo de jogadores para que o Inter possa vencer esse jogo, tá? E o motivo é a conta bancária, o motivo é a grana que o Inter vai receber da CBF em relação à premiação por desempenho nesse Campeonato Brasileiro. Atualmente o Inter é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro, tá? Não vai conseguir chegar na 8ª colocação, que é a posição do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está a 4 pontos na frente do Internacional, logo o Inter não consegue chegar nessa pontuação. O Inter tem 52 pontos. O 10º colocado é o Fortaleza e o 11º colocado é o São Paulo. A gente sabe que da cota da TV, de premiação, a CBF destina uma parte por audiência, que é maior para Flamengo e para Corinthians, uma parte por venda, e uma parte dela, 30%, é por desempenho. E aí é dividido através de cotas para cada posição. A cota do 9º colocado, que é a posição que o Inter está neste momento, a 9ª colocação, é de 28 milhões de reais. E é a melhor colocação que o Inter pode conseguir nesse Campeonato Brasileiro a partir da pontuação da última rodada, tá? 9ª colocação. Como o Inter é o 9º colocado, hoje está recebendo 28 milhões de reais. Mas a importância do jogo contra o Botafogo está justamente em manter essa colocação de 9º lugar. Porque se o Inter cair para 10º, por exemplo, a premiação ela cai em 2 milhões de reais. Ela vai para 26 milhões de reais. E se o Inter cair, por exemplo, para 11º, e aí seria ultrapassado por São Paulo e Fortaleza, e aí teria que perder o jogo para a equipe do Botafogo, o Inter receberia 20 milhões de reais. Então a gente está falando de uma diferença de 8 milhões de reais por uma simples vitória contra a equipe do Botafogo. Uma simples vitória contra a equipe do Botafogo pode gerar 8 milhões de reais a mais nos cofres do clube. E aí é quase uma folha salarial. A folha do Inter hoje está em 11, é mais de uma metade de folha salarial por uma vitória, por um jogo. Dá para fazer algum tipo de investimento por 8 milhões de reais. Por exemplo, o Rocher custou em termos de investimento junto ao Nacional do Uruguai algo em torno de 8 milhões de reais. Então, assim, é uma vitória que pode dar ao Inter grana o suficiente para contratar o Rocher, que foi uma contratação que o Inter fez, ou para pagar a contratação do Rocher. Então olha o tamanho da importância desse jogo contra o Botafogo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de planejamento para a próxima temporada. Não haverá mala branca, né? Porque, vamos lá, o Botafogo não tá brigando por tanta coisa assim, tá ali na disputa com o Grêmio, que é o único adversário do Botafogo neste momento por uma vaga no G4, e o Grêmio ainda assim joga contra o Fluminense, então a ideia de entregar, por exemplo, o Botafogo para prejudicar o Grêmio, ela cai por terra, primeiro, porque se entende que o Grêmio está com uma situação encaminhada no Campeonato Brasileiro, e segundo, porque esses 8 milhões de reais, eles vão fazer falta se o Inter não conseguir. Não vai ter mala branca, então não vai ter nenhum tipo de incentivo a mais para os jogadores. Se o Botafogo tivesse ali na parte de cima da tabela, brigando pelo título, seria possível que isso acontecesse, mas não é a realidade de agora. E a direção tratou de deixar isso clara para os jogadores, tá? Ainda em São Paulo, a gente conversava com pessoas do departamento de futebol do Inter, e elas deixavam claro que as vitórias na reta final, elas seriam importantes justamente para isso também. Antes se tinha a ideia
de um objetivo de terminar o Campeonato Brasileiro em oitavo, que daria ao Inter uma vaga mais avançada na Copa do Brasil, uma fase mais avançada na Copa do Brasil, que acabou não acontecendo. Mas o dinheiro de premiação também é importante e isso é colocado no vestiário para os jogadores. Por isso, força máxima contra o Botafogo nesta quarta-feira, neste encerramento de Campeonato Brasileiro, justamente para que o Inter possa conseguir essa grana, conseguir manter esse recurso de 8 milhões de reais para poder fazer um investimento um pouco melhor na próxima temporada. É o jogo que mais vale grana, talvez, no ano, se bem que na Libertadores, ali Copa do Brasil, a premiação é até maior, mas um jogo de Campeonato Brasileiro, esse é o mais caro de todos, disparado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!